Oi pessoal, tudo bem? Como é que está? Como é que foi a semana? Como que vocês estão indo nesse momento de dificuldade, nesse momento de reclusão, nesse momento em que todo mundo deu uma parada no tempo? Mas vamos avançar. Vamos estudar hoje sobre direito do trabalho. Relações do trabalho. O que é relações de trabalho? Só existe uma relação de emprego quando alguns requisitos são preenchidos de acordo com a legislação especializada, que é a CLT, artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Agora vamos verificar que artigos são esses. Empregador é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria, dirige a prestação pessoal de serviço. Equipara-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições beneficentes, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Vamos só repisar um pouco. O empregador é a empresa, seja ela individual ou coletiva, que assumindo o risco da atividade econômica. Qual é o risco da atividade econômica? A pessoa vai, faz um investimento, monta uma empresa, digamos, um comércio, ou uma empresa, por exemplo, uma barbearia, ou um salão de cabeleireiro, ou uma gráfica, ou qualquer outro tipo de atividade, seja ela prestadora de serviço, ou uma empresa, uma indústria, por exemplo, uma fábrica de sapatos. Então, essa pessoa, sendo individual ou coletiva, que vai assumir esse risco, ele está assumindo o risco econômico, porque ele vai colocar ali dinheiro, ele vai colocar ali investimentos, ele vai colocar, às vezes, no caso de uma empresa individual, toda a economia de uma vida, tudo aquilo que ele economizou durante tanto tempo naquele empreendimento. Daí, esse é o primeiro risco que o empregador assume, aquele que abre a empresa, aquele que é empreendedor, aquele que corre o risco, aquele que luta contra a maré. Quando o país está mal, quando tudo parece que está mal, ele pega uma ideia, ele assume uma ideia, investe nesta ideia, cria uma situação nova, coloca o dinheiro dele ali ele assume esse risco da atividade econômica. Então daí para que essa atividade econômica ela possa disparar, ela possa decolar, ele assalaria pessoas, ele admite pessoas para trabalhar com ele, que vai assumir aquele empreendimento com ele na condição de quê? De empregado. Ele dirige a prestação pessoal de serviço, ou seja, como esse empreendimento é dele, ele vai assumir pessoalmente. No caso de uma grande empresa, o dono ele não aparece, tem uma hierarquia, aparece aquelas pessoas que têm o cargo de mando e muitas vezes o que é dono mesmo, como essas grandes corporações multinacionais e brasileiras também, por exemplo, Bradesco e, por exemplo, JBS ou qualquer outro grande empreendimento, o dono, aquele que está no topo, ele não aparece. Quem vai aparecer são as pessoas que estão encarregadas de tocar aquele empreendimento. Vamos agora. Equipara-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego os profissionais liberais. Quem são os profissionais liberais? O profissional liberal é um advogado. O advogado é um profissional liberal. Você também tem você tem, nesse caso aí, um médico, qualquer pessoa que trabalha nessa condição. Ele é um profissional liberal, ele tem o seu próprio empreendimento. Então, ele, no caso, se ele contrata pessoas para trabalhar com ele, digamos, um grande escritório de advocacia, ele contrata advogados para trabalhar com eles,
ele contrata secretárias, ele contrata todas as pessoas que trabalham juntamente com ele na administração do escritório. As instituições beneficentes. Vamos dar um exemplo, Santa Casa de Misericórdia, ou um asilo de uma instituição religiosa. Ali é uma instituição beneficente. Então, mas aquela instituição beneficente precisa contratar pessoas para que aquela organização possa funcionar. Vamos dar um exemplo, um asilo. Um asilo que pertence a uma denominação, seja ela católica, ou protestante, ou espírita, não importa. Ali tem administradores, ali tem médicos, ali tem pessoas que tratam da manutenção, ali tem cozinheiros, ali tem arrumadeiras, ali tem jardineiros, ali tem pessoas pedreiros, ali tem eletricista, ali tem toda uma gama de profissionais que trabalham para manter vivo aquele empreendimento, para que aquele empreendimento possa caminhar certo, para que ele possa caminhar na finalidade do que foi proposto. No caso de uma instituição beneficente, ele não visa o lucro. E as associações recreativas, por exemplo, uma escola de samba é uma associação recreativa, um clube carnavalesco é uma associação recreativa, um clube de futebol também é uma associação desportiva, de desportos, melhor dizendo, e outras instituições sem fim lucrativo. Por exemplo, vamos dar um exemplo, uma igreja evangélica. Ela é uma instituição sem fins lucrativos, mas ela tem no seu corpo para trabalhar pessoas como administradores, pessoas que limpam a igreja. Então todo aquele corpo de pessoas que trabalham para manter aquele prédio funcionando são empregados. Então tem um vínculo empregatício com o empregador, que é aquela instituição, mesmo que seja sem fins lucrativos. Por isso elas admitem trabalhadores como empregados. Empregado. Agora vamos aqui à pessoa do empregado. Empregado. Toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência desse e mediante salário. Vamos aqui prestar bem atenção neste conceito. Você veja bem. O empregado, toda pessoa física, ou seja, ele fecha na pessoa física a condição de empregado. Uma empresa pode ser empregado? Não. Uma empresa não pode ser empregado. Entende? Uma empresa, uma pessoa jurídica, ela não pode ser empregado. Ele presta serviço de forma terceirizada para uma outra empresa. Então toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual, ou seja, contínua, ao empregador. Entende? Ele tem que prestar esse serviço àquele que assumiu o risco da atividade econômica, aquele que admite e assalaria ele, porque ele fica sob a dependência de quem? Do empregador. Vamos dar um exemplo. Seu Manuel da padaria, ele contrata Vasco, que é padeiro. Vasco está sob a dependência hierárquica dele, ou seja, porque mediante o salário. Então Vasco, ele tem que chegar na padaria às 4 horas da manhã para fazer o pão para ser entregue às 6 horas da manhã. Então ele tem esse horário que ele tem que cumprir. Mas para que ele faça isso, mediante o quê? Mediante um pagamento, mediante o salário. O seu Manuel, ele vai pagar o quê? Ele vai pagar um salário ao senhor Vasco. E este, por sua vez, fica na dependência deste, como que? Como empregado de Manuel, o dono da padaria. Então, é muito importante que você compreenda isso, aluno. É necessário que você compreenda bem a pessoa do empregador e a pessoa do empregado. Assim, o empregado é o sujeito que presta. O empregado é o sujeito, é a pessoa que presta serviço ao empregador, ou seja, ele é aquele que está preso ao empregador por razões jurídicas, ou seja, por razões econômicas também. Ele vende a sua força de trabalho para o empregador. Então, repisando, assim, o empregado é o sujeito que presta serviços
ao empregador como o quê? Pessoa física. O empregado, ele precisa ser uma pessoa física, ele não é uma pessoa jurídica. Vamos aqui ver se, entre parênteses, pessoa natural, as pessoas jurídicas, entes abstratos criados pela lei. Não pode ser, aquilo que eu falei, não pode ser. O empregador, ao contrário, poderá ser uma pessoa jurídica ou física. Poderá ser uma pessoa física ou jurídica, não importa a ordem aí. Observa bem, vamos colocar isso para que você possa compreender bem este conceito. É de suma importância, aluno, que você entenda isto. O empregado é uma pessoa física. Ele é uma pessoa física. É uma pessoa natural. As pessoas jurídicas são entes abstratos criados pela lei. Ou seja, uma pessoa jurídica é uma empresa. Vamos dar um exemplo. Petrobras é uma pessoa jurídica. Banco do Brasil, uma pessoa jurídica. Banco Itaú, outra pessoa jurídica. Vamos dar outro exemplo. Supermercados Guanabara, pessoa jurídica. Colégio Dom Otto Mota, pessoa jurídica. Então você tem que, esses são pessoas jurídicas. Ele não pode ser o quê? Empregado. Porém, toda pessoa jurídica é empregador. Toda pessoa jurídica pode ser empregador. Entende? Porque porque a vinculação da pessoa jurídica com a pessoa física é de outra forma. Ele é empregado da pessoa jurídica, que tem como responsável da pessoa jurídica os seus representantes legais, gerentes e administradores. Entende? Então você precisa compreender isso bem claramente. Vamos agora. Pessoalidade. Nessa relação de empregado, existe o que? Uma pessoalidade. É um ato pessoal. Não pode se fazer substituir por pessoa estranha à empresa. Observa bem. Voltando lá aquele exemplo que eu dei do seu Manuel da padaria e do Vasco. Seu Manuel da padaria, ele é o dono da padaria. Vasco é o padeiro da padaria. Porém, Vasco, ele não pode mandar, por exemplo, Frederico no lugar dele para ir fabricar pão qualquer dia que ele quer. Porque Frederico é uma pessoa estranha à empresa, ou seja, à padaria do seu Manuel. Vocês compreenderam? Então a relação que existe entre o empregado e o empregador é uma relação pessoal. Ela é exclusiva, ela é personalíssima, ela é singular. Ela tem esse condão, ela é singular. Somente aquele empregado pode exercer aquela função ao qual ele assinou um contrato de trabalho com aquela pessoa jurídica ou com aquela pessoa física. Ele tem um condão de onerosidade. Onerosidade. O trabalho é realizado em troca de um pagamento. Todo empregado, por força legal, ele tem que receber o pagamento do trabalho. Ou seja, o trabalhador, ele entrega para o empregador ao seu tempo. O seu tempo, aquele tempo de horas de serviço, digamos, 8 horas de segunda-feira até sexta-feira, de segunda até as 8, seja ele de rodízio ou não, ele entrega aquela hora de trabalho em troca de pagamento. Daí tem o ônus, vem a onerosidade, ou seja, essa onerosidade está vinculada diretamente ao valor que o empregador tem que pagar a seu empregado. Então, nenhum empregado ele pode trabalhar a título gratuito. Eventualidade. Deve haver eventualidade. Deve haver eventualidade. Melhor dizendo, desculpa, me perdoa. Falei errado, eu quero desconsidera essa palavra que eu falei. Deve haver habitualidade. Eventualidade, deve haver habitualidade. Ou seja,
O trabalho tem que ser contínuo, não é uma coisa que acontece esporadicamente. O vínculo está ali marcando, ele tem que acontecer todo o tempo. Tem aquela constância no trabalho. Há trabalhos, por exemplo, o pessoal que trabalha nas grandes plataformas de prospecção de petróleo, a pessoa trabalha 15 dias embarcado e 15 dias fora. Mas isto é uma característica de quê? É uma característica daquele tipo de serviço. Subordinação jurídica. Subordinação jurídica. A subordinação jurídica. Vamos aqui. Subordinação jurídica. Recebe ordem de quem? Do seu empregador. Essa subordinação jurídica, ela não tem como um ato de humilhar e nem de prejudicar o trabalhador. Muito pelo contrário, é um contrato. Neste contrato, existe tanto a subordinação jurídica, que é do trabalhador, que é empregado, que recebe ordem, como a subordinação do empregador ao estamento legal, à ordem legal. Porque o empregador não pode passar de determinados limites que a lei determina para ele. E o empregado, ele recebe ordens para que execute determinado serviço, porque ele é pago para isto. Porém, essa subordinação não dá direito ao empregador faltar com respeito a ele, praticar assédio ou discriminação ou qualquer ato que viole seus direitos fundamentais. Empregador nada mais é do que aquele que admite o empregado, dirige a prestação pessoal de serviços e assalária o empregado. Então, quem é o empregador? É aquela pessoa que admite o empregado, ele contrata, ele fala: fulano, você quer trabalhar comigo? Ou fulano manda um currículo para uma dessas empresas que trabalha com a captação, cooptando mão de obra. Então ele manda um currículo lá para aquela empresa, e o setor especializado daquela empresa faz as avaliações necessárias. Daí ele dirige o empregador, sendo ele pessoa física ou jurídica, ele diz como tem que ser a prestação de serviço. Ela é pessoal, sim. No caso do trabalhador, o empregador, que é individual, diretamente ele fala com aquele empregado. Mas, como eu disse anteriormente, quando é uma grande corporação, uma grande empresa, às vezes o trabalhador não sabe nem aonde o dono daquele empreendimento mora ou vive. Digamos uma multinacional norte-americana, chinesa, japonesa, inglesa, alemã, sabe lá o quê? A pessoa não sabe. Então, mas ele tem os representantes, aqueles que representam a hierarquia da empresa aqui. Então, aquela representação promove esta prestação pessoal de serviço através de seus prepostos. E assalariam o empregado. O que é assalariar? Ele paga aquilo que a lei determina para aquela condição de trabalho. Daí nós vamos mais tarde discutir como é feita essa questão salarial, a luta do trabalhador, a luta da classe operária para uma melhoria. E esse salário a gente vai discutir muito, ainda vamos aprender muito, porque este é o grande tendão de Aquiles do sistema, porque o trabalhador, de um modo geral, no mundo inteiro, ele é massa de manobra e é muito prejudicado pela burguesia. Então, meus queridos, você pôde entender, assim, en passant, procurei falar para que você entenda, porque vocês também são jovens, como funciona este primeiro momento. Então, eu gostaria que você pensasse, analisasse com bastante cuidado tudo isso que eu falei com vocês. Ainda mais agora que nós estamos num momento bastante complicado, onde nós estamos passou já pelas reformas da legislação trabalhista, agora também a legislação previdenciária, e toda a sorte de cobertura do trabalhador, ela tem sido de sobremaneira atacada. O sistema, ele tem o sistema do capital, o capital, grande capital.
ele tem procurado colocar como vilão, como causador da desdita da nossa economia, os gastos que se tem com a classe trabalhadora. Mas é a classe trabalhadora a grande promotora, a grande razão de ser da riqueza. É a classe trabalhadora que produz, é a classe trabalhadora que consome. A grande massa de trabalhadores, sejam eles urbanos ou não, sejam eles rurais, seja até mesmo qualquer pessoa que faz parte do povo, até mesmo o desempregado, ele consome, ele compra, ele utiliza os serviços que é prestado pelo Estado através de suas concessionárias e também pelas empresas privadas. Toda a circulação de riqueza, ela é feita por pessoas que trabalham, seja esta prestação de modo formal ou de modo informal. Modo formal é esse que nós estamos falando com você, aluno. Essa forma formal de tratar, você vai trabalhar na empresa do seu Manuel Vasco, ele tem a sua carteira assinada, ou seja, sua CTPS. CTPS assinada pelo senhor Manuel. Digamos que a empresa de Manuel tem o nome de Padaria Lusitana. Então a pessoa jurídica, Padaria Lusitana, contratou para trabalhar na função, na profissão de padeiro, o senhor Vasco. O senhor Vasco, ele trabalha como padeiro. Ali, então, veja bem, ele é empregado daquele senhor Manuel. Então, ele gera riqueza para Manuel. E os outros trabalhadores, para Manuel, melhor dizendo, os outros trabalhadores consomem o pão. Então, quando se fala dessas tentativas que se tem feito neste governo do senhor Jair Bolsonaro, e nós vemos assim, são mudanças, entendo também que a economia precisa de mudanças, o Estado ele necessita de mudanças, mas não é só a classe trabalhadora que passa por, digamos assim, por esse crivo de observação. Teria que, melhor dizendo, não somente a classe trabalhadora deveria passar por esse crivo, mas toda a coletividade, toda a sociedade brasileira e principalmente as grandes fortunas, porque toda a fortuna ela é feita à custa da grande massa trabalhadora, isso sem dúvida nenhuma. Não existe riqueza feita ao acaso. Toda riqueza, para que exista riqueza, exista uma grande massa de pessoas que estão excluídas dessa riqueza. Então, o que faz o direito do trabalho? O direito do trabalho ele foi instituído justamente por isso. Porque é a luta do homem trabalhador, do desprovido, daquele que é excluído, contra o grande capital, contra aqueles que tinha nas suas mãos, que tem até hoje nas suas mãos, tem os meios de produção e o capital, e agora tem meio de produção, capital e tecnologia, e toda a informática a seu favor. Então nós ficamos por aqui. Dando continuidade às nossas explicações, toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Vou dar um exemplo. O emprego voluntário, ele é trabalho, mas não tem relação de emprego. Vamos agora passar para o grupo econômico. Sempre que uma ou mais empresas, tendo cada uma delas uma personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas. Se o responsável solidário
não participou da relação processual, como reclamado, não pode ser sujeito passivo na execução. A prestação de serviço a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a existência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Veja bem, no item que fala se o responsável solidário não participou da relação processual, como reclamado, não pode ser sujeito passivo na execução. Veja bem, no caso dessas empresas, aquela empresa que sofreu a ação judicial contra ela, então tão somente ela é sujeito passivo naquela relação. Foi feita uma execução contra a empresa B. Nesse grupo existe a empresa A, B, C, D, F, G. Então, somente a essa empresa é sujeito passivo nessa execução. Os outros não o são. A prestação de serviço a mais de uma empresa do grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho, durante aquele período de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho. Ou seja, digamos que a pessoa tem o seu trabalho, ele executa ele em mais de uma empresa, mas todas elas são solidárias. Então, o contrato de trabalho é apenas um. Naquele período da sua jornada de trabalho, ele trabalhou em mais de uma ou duas, mas isso não caracteriza que haja um outro contrato, salvo um ajuste em contrário feito entre este e o seu patrão. Vamos agora tratar da carteira de trabalho e previdência social. É obrigatória. A carteira de trabalho é obrigatória. A CTPS é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, seja ele urbano ou rural, ainda que em caráter temporário. Pode ser um trabalho temporário, não importa. E para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada, ou seja, se você também é um profissional autônomo, você também tem que ter sua CTPS. A CTPS será obrigatoriamente apresentada como contrarrecibo pelo trabalhador ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo de 48 horas para nela anotar especificamente a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, sendo facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja a forma de pagamento, seja em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa de gorjeta. As anotações da CTPS serão feitas na database, a qualquer tempo por solicitação do trabalhador, no caso de rescisão contratual ou necessidade de comprovação perante a Previdência Social. A falta de cumprimento pelo empregador do disposto acarretará a lavratura de auto de infração. É vedado ou proibido ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregador em sua CTPS. Os acidentes do trabalho serão obrigatoriamente anotados pelo INSS na carteira de trabalho. Voltando, vamos fazer alguns comentários
sobre coisas que são de suma importância. A CTPS ela tem que ser assinada em 48 horas, mas na realidade, na prática, é comum os empregadores passarem às vezes meses, e tem casos absurdos que chegam até anos, o trabalhador trabalhando sem a CTPS assinada. É obrigatório que o empregador informe a data correta da admissão deste trabalhador, porque essa data tem que ser correta, porque isto começa a contar para os direitos do trabalhador, para a aposentadoria, para as questões de acidente de trabalho ou para invalidez. A remuneração e as condições especiais, o como ele ganha e se existe alguma condição especial, tudo isso precisa ser devidamente anotado na CTPS. Tanto é assim que para que a CTPS seja anotada direitinho, você pode fazê-lo de forma manual, mecânica ou eletrônica. Importa que a CTPS seja devidamente anotada. As anotações concernentes à remuneração, os ganhos financeiros, devem especificar o salário, quanto ele ganha, qualquer que seja a sua forma e pagamento, seja em dinheiro ou em utilidade, bem como a estimativa de gorjeta. Veja bem, há pessoas que têm um salário, por exemplo, vamos dar um exemplo, tem um porteiro, ele tem um salário dele, mas ele também mora no prédio. Então aquele apartamento que ele ocupa fica agregado como uma utilidade, como faz parte do seu pagamento. Bem como também agrega-se, no caso dos garçons, a questão da gorjeta. As anotações da CTPS serão feitas na database a qualquer tempo por solicitação do trabalhador. O trabalhador, ele vendo que o seu empregador não fez a devida anotação, não assinou a sua CTPS, ele tem o direito de solicitar o imediato cumprimento desse requisito. Também ele é obrigado a assinar no ato da rescisão contratual, uma vez que ele não assinou antes. Ele tem que assinar com aquela data retroativa, quando ele admitiu e não assinou, e depois assinar a demissão. Assinou a demissão e a rescisão. Há necessidade de comprovação perante a Previdência Social. Observa bem, as anotações é de suma importância, porque essa anotação perante a Previdência Social vai garantir ao trabalhador os seus direitos, seja para o caso das aposentadorias, ou seja para o caso que ele sofreu um acidente ou está doente. Então ele precisa que toda essa documentação esteja correta, as anotações na CTPS estejam todas elas corretas. Isto é uma questão de garantias de direito. A falta de cumprimento pelo empregador do disposto acarretará a lavratura de auto de infração. As autoridades, tomando conhecimento deste fato, o empregador ele terá sobre as costas dele a lavratura do auto de infração. É vedado ou proibido ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua CTPS. Você não pode, de forma alguma, como empregador, ofender a pessoa do empregado, tecer comentários desagradáveis a respeito dele, ainda que este empregado, por alguma razão, tenha tido um desvio de conduta. Não é permitido, por força da lei, que nenhum tipo de anotação desabonadora seja reduzida a termo contra a pessoa do empregado.
Agora, os acidentes de trabalho serão obrigatoriamente anotados pelo INSS na carteira de trabalho. Porque existem acidentes que dão direito ao trabalhador de ser aposentado por invalidez. Todo e qualquer acidente que seja caracterizado como acidente de trabalho, ele tem que ser anotado na CTPS. É obrigado. E esta anotação é feita pelo INSS. Nós tivemos agora essa pequena amostragem do que seja o começo das relações trabalhistas. É de suma importância, aluno, que você entenda isto, para que você possa ter um bom desenvolvimento e um bom crescimento dentro da nossa matéria. Da carteira de trabalho e previdência social. É obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. A carteira de trabalho, o CTPS, ele é obrigada tanto para o emprego formal, seja ele urbano ou rural, seja ele definitivo ou em caráter temporário. Mesmo que seja em caráter temporário, há que se assinar a carteira. E até no caso que você trabalhe por conta própria, ou seja, um autônomo. Toda atividade tem que ser reduzida a termo ali na carteira profissional, porque isto vai contar para o tempo que a pessoa for se aposentar ou para qualquer uma eventualidade de doença ou de acidente de trabalho. A CTPS será obrigatoriamente apresentada como contrarrecibo. Ela é apresentada como contrarrecibo pelo trabalhador ao empregador que o admite, o qual terá o prazo de 48 horas para nela anotar especificamente a data de admissão. Ele tem que admitir a data correta em que aquele trabalhador foi admitido, a remuneração, ou seja, quanto ele ganha, e as condições especiais, se houver, sendo facultado a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, ou seja, facultado, ele tem esse direito de assinar a carteira do trabalhador, o CTPS, melhor dizendo, de forma manual, se ele não tiver um meio mecânico ou eletrônico. Importa que a CTPS seja devidamente assinada e anotada. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja a sua forma e pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa de gorjeta. Veja bem, o pagamento ele tem que ser bem claro, bem específico. Por exemplo, pode ser utilidades, digamos que a pessoa trabalha e ali ele recebe determinados benefícios, determinados bônus, por exemplo, uma casa ou qualquer coisa que fazem parte do conjunto de benefícios daquele trabalho. Aí aqueles benefícios ficam sendo enquadrado como parte do pagamento. Ele recebe uma parte em dinheiro e espécie e outras em outros tipos de vantagem. Digamos que, por exemplo, ele tenha direito a uma viagem de recreio para um resort, ou que ele tenha direito por exemplo, a uma casa, a empresa paga o aluguel da casa para ele. Então isso também consta como sendo o pagamento daquele trabalhador. As anotações na CTPS. As anotações na CTPS serão feitas da seguinte forma: na database, a qualquer tempo por solicitação do trabalhador, no caso da rescisão contratual ou
necessidade de comprovação perante a Previdência Social. A falta de cumprimento pelo empregador do disposto acarretará a lavratura do auto de infração. É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua CTPS. Os acidentes do trabalho serão obrigatoriamente anotados pelo INSS na carteira de trabalho. Nós vamos agora tecer alguns comentários sobre isto que nós acabamos de falar. A CTPS ela é de suma importância para a garantia dos direitos do empregado. Então ela deve ser assinada na data base ou a qualquer tempo por solicitação do trabalhador. Digamos que por alguma razão o empregador não cumpriu com a obrigação de assinar a CTPS do empregado durante 48 horas. Daí, esse lapso de tempo que está correndo, o empregado ele pode solicitar que a sua CTPS seja assinada de imediato. Então, a qualquer tempo, ele pode requerer isso, visto que quando você é admitido em uma empresa, o empregador está obrigado a fazer a assinatura da carteira da sua CTPS em 48 horas. Também no caso da rescisão contratual, houve a rescisão, ou seja, um vínculo empregatício, ele deixou de existir. No caso aí, então, o que acontece? Também essa anotação é necessária e tem que ser feita. E também por necessidade de comprovação perante a Previdência Social, porque aí estará designado quanto o empregado ele recebe, quanto ele foi pago, qual o salário dele, a função que ele exercia, para que o INSS possa saber de fato quanto aquele empregado ele contribuiu. Isto vai servir para quando este requerer a sua aposentadoria ou por qualquer outro evento, digamos, por um problema de saúde, de doença ou por uma questão de acidente de trabalho. Isto é muito importante que fique tudo muito bem comprovado e tudo muito bem esclarecido dentro da CTPS. Por essa razão, essas anotações elas têm que existir, serem claras e objetivas. A falta de cumprimento pelo empregador do disposto acarretará a lavratura do auto de infração, ou seja, ele é obrigado a fazer as anotações de praxe dentro da CTPS. Caso não o faça, ele sofrerá um auto de infração. Isso não tem como ele se eximir dessa responsabilidade. Também é proibido, vedado e proibido ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua CTPS. Ele não tem de forma alguma permissão legal para fazer nenhum tipo de comentário, seja ele preconceituoso ou de qualquer outro tipo que venha desabonar a conduta do empregado. Ainda que, por alguma razão, aquele empregado tenha tido algum desvio de conduta dentro daquela organização, dentro daquela empresa, ainda assim o empregador está vedado de anotar desabonadoramente a conduta do empregado. Isto é proibido. O acidente de trabalho, todo ele é obrigatoriamente anotado pelo INSS. Então, veja bem, quando uma pessoa sofre um acidente de trabalho, é o INSS que fará essa anotação na carteira, na CTPS. Então, isso é muito importante para que os direitos do trabalhador, do empregado, fiquem resguardados. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês, alunos.